sobrevivemos a elas. Brigas, decepções, separações, morte. Ninguém está livre da dor de ver o seu mundo cair. No Café Filosófico de hoje, o músico José Miguel Wisnik mostra como a arte pode ser uma importante ferramenta para a reconstrução desses mundos desfeitos. Para Wisnik, a música e a literatura trazem leveza para nos ajudar a atravessar os trechos pesados da vida. Afinal, para sobreviver aos mundos que desabam, é preciso aprender a levitar. Se meu mundo cair, eu que aprenda a levitar. A questão que se coloca aqui é a vinculação entre a experiência do sujeito, a experiência individual, a experiência afetiva, a experiência sentimental, a experiência amorosa, e como que a perda amorosa pode, ao mesmo tempo, ser para nós uma experiência de um mundo que cai. Ou seja, nós construímos um mundo, constituímos um mundo, né? Nós somos um mundo que está sujeito a desabar dentro de certas circunstâncias que envolvem as nossas relações afetivas, interpessoais, né? E podemos dizer que ninguém chega à nossa idade sem ter passado, de algum modo, por perdas que nos fazem, de certo modo, morrer e renascer desta, vamos dizer, exposição à dor e à fragilidade. E que é sugerida muito singularmente, eu diria que muito precisamente, pela canção de Maísa. Meu mundo caiu, ficar assim, você conseguiu, e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem você nem a ninguém. Não fui eu que caí. Tudo que eu queria dizer, e provocado aqui pelo tema, está ligado, eu tomei como referência um texto clássico de Freud que se chama Luto e Melancolia. Nesse texto, o que se trata é justamente disso. Como que se dá a experiência da perda e a reposição ou não dessa perda, ou a recomposição ou não do sujeito, da experiência dessas perdas verticais, né? Das perdas vertiginosas, aquelas que atingem em nós objetos amados que nos fazem nos reconhecermos, ou seja, nós só nos reconhecemos graças a objetos, a seres amados a que estamos ligados, e a perda de um ser amado significa, portanto, um abalo de nós mesmos, um abalo profundo, né? No texto de Freud, esta perda pode ser a perda não só de uma pessoa ou da pessoa amada, mas pode ser também a perda de um valor, de uma ideia com a qual nos identificamos, de algo com o que nos reconhecemos, né? E, portanto, uma desilusão é ela mesma uma experiência da qual temos que nos recompor e nos reconstituir. No texto de Freud, ele distingue duas respostas a esta experiência da perda. No caso do luto, o sujeito vê o seu mundo, a expressão é dele, o mundo é avassaladoramente desertificado. Mas o sujeito, de algum modo, e dependendo isso do tempo e de um trabalho muito delicado e invisível, trabalho psíquico, não é? Que se dá também em dimensões inconscientes, o sujeito vai se recompondo de tal modo a repovoar o mundo desertificado e, de certo modo, recompor a ausência daquilo que foi perdido, fazendo-se, transformando-se de certa forma, em parte, naquilo que se perdeu, de maneira que o que se perdeu viva em nós. Essa experiência é a do luto, é um trabalho, demanda tempo e, portanto, mas dele o sujeito sai, vamos dizer, revivido, recriado.
A experiência do luto, nesse sentido, que ele identifica como um trabalho psíquico, é uma experiência que nós podemos dizer que sociedades pré-modernas ritualizam e reconhecem a necessidade do luto como algo que não é só objeto de alguma coisa que se passa solitariamente, mas que o grupo reconhece como uma necessidade, e pessoas ou famílias ou grupos estão passando pelo trabalho do luto, e isto se faz reconhecer através de jejuns, de hábitos, de vestuário, né, que indica esta condição. Nós vivemos numa sociedade que evaporou essa ideia de que o luto é codificado como algo, ou ritualizado como algo que é vivido também socialmente. De certo modo, ela se dá como correspondente à própria forma como a morte, ou o morrer, foi tirado de cena na sociedade contemporânea. Né? E sabemos que as UTIs, os sistemas hospitalares de atendimento terminal, não são só uma maneira de tentar salvar o paciente ou dar-lhe conforto, mas de tirar a morte de cena, tirar a morte do lugar cotidiano, vamos dizer, cotidiano, ou da vida familiar, ou da casa que ela ocupou tradicionalmente. A contrapartida, o outro lado dessa situação, né, que podemos dizer que aparece ali em Freud, quase como que uma encruzilhada, o outro lado é a melancolia. Na melancolia, quando vivemos a perda e o mundo está desertificado, não é só o mundo que está desertificado, mas o próprio eu está desertificado. Como se então ele não pudesse se recompor do processo, e como se todos os apegos ligados às coisas do mundo se perdessem a graça ou perdessem o sentido. O melancólico exibe uma coisa que está ausente no luto: uma diminuição extraordinária de sua autoestima, um empobrecimento de seu ego em grande escala. No luto é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia é o próprio ego. O paciente representa seu ego para nós como sendo desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e moralmente desprezível. Então a melancolia passa a ser um estado difuso, de certo modo onipresente, no qual mergulhamos de uma maneira mais crônica, poderíamos dizer, e ali, portanto, não se dá esse trabalho, não é, pelo qual se responde à perda. Muitas vezes na vida a gente se despede, fazemos o luto de nós mesmos. Não é? Por exemplo, o adolescente é alguém que está fazendo o luto de uma criança que ele foi, de um adulto que ele não sabe quem será. As canções, elas são muito interessantes, quer dizer, especialmente a da Maísa, antes de mais nada, ela tem o interesse de ser uma canção que é uma canção da perda amorosa e do luto. É essa disposição para o luto que a canção afirma perante aquele outro, que ao mesmo tempo é quem foi perdido e quem faz sofrer. Porque ela diz: meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Se meu mundo caiu, eu que aprenda a levantar. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar se meu mundo cair. Eu que aprendo a levantar. As experiências de perda de que nós estamos falando são aquelas que arrastam consigo todos os nossos apelos,